O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não é que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, a Sagrada Escritura, toda ela fala de Cristo Jesus. Toda ela aponta para Jesus. Por quê? Porque é nele que o Pai colocou a nossa vida. A Bíblia diz que em Jesus está tudo que o ser humano precisa para ter vida e vida eterna. Por isso que ouvimos na primeira leitura, um eunuco que lia a palavra de Deus, mas não entendia a palavra de Deus. O profeta Isaías, aquela passagem onde fala do servo sofredor, que ele toma sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O eunuco diz: quem foi que fez isso por mim? Ele não sabia. Até Filipe se aproximar e disse: foi Jesus Cristo que fez isso por você, foi Ele que pagou o preço da tua salvação, foi Ele que te deu a vida. Esse eunuco ficou tão entusiasmado que disse: então eu quero esta vida para mim, eu quero encontrar este homem. E Felipe disse: é simples, é só parar o carro agora aqui, é ser batizado, porque o batismo é a porta de entrada, é a porta onde o Senhor vem habitar em nós, a Santíssima Trindade. Então essa é a via primeira, é o batismo, que abre a gente para a vida em Deus. Ali recebemos todas as graças. Não é que a gente vai receber, já recebemos no dia que nós fomos batizados. É como a semente. Numa semente já está contida a árvore, os frutos, está tudo nela. Assim nós recebemos também esta graça, já está tudo em nós. Agora, a nossa parte é o quê? É colaborar para que essa semente cresça e produza frutos em cada um de nós. E no Evangelho, esse é um dos maiores discursos que Jesus fez sobre o pão da vida, sobre a Eucaristia. Foi na sinagoga de Cafarnaum. O Evangelho de São João é o único que não narra a instituição da Eucaristia, mas é o que traz a maior explicação, verdade sobre a Eucaristia, que é esse capítulo 6 do Evangelho de São João. Olha o que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Veja, mas o que é isso? Ele gritando: eu sou o pão da vida. E depois ele quis explicar que pão é este. No final ele disse: quem comer deste pão viverá eternamente. E ele disse: o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Meus amados irmãos, dizer que tem a vida eterna significa que a morte já foi vencida. Em outras palavras, dizer que eu tenho vida eterna, que você tem vida eterna, está dizendo a palavra: a morte não tem mais poder sobre você. A tua vida agora é eterna, não terá fim. E eterna com quem? Eterna com Deus, após esta vida. É assim que temos que crer, assim temos que acreditar. Em todos os tempos, e mais do que nunca nos nossos tempos, se tenta imortalizar o homem, né? Se faz de tudo para que o homem não morra, tantas coisas desenvolvidas, alguns congelam os corpos para que não, enfim, é natural do ser humano, ele foi criado para a eternidade, ninguém foi criado para a morte entrou, como diz a Bíblia, por causa do pecado, mas Jesus já é o remédio contra a morte, a Eucaristia é o remédio da imortalidade. Quando a gente comunga, você está recebendo a vida, você está recebendo o céu, a imortalidade.
É por isso que o grande São Paulo chegava a brincar até com a morte. Ele dizia: ó morte, aonde está a tua vitória? Por quê? Porque ele sabia que Jesus já tinha vencido a morte e ele caminhava com essa firmeza, com essa certeza nessa terra, apesar das lutas, das tribulações que temos. Nós deveríamos meditar muito mais sobre aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que nós recebemos, do que ficar meditando em nós aquilo que é negativo. É preciso, mas a gente passa muito tempo olhando para nós só porque aquilo que é mal, negativo, se martirizando pelo erro que cometeu numa infelicidade, olha para si, parece que não vê nada de bom. Não está certo isso aqui, nós estamos com o eunuco, não estamos entendendo a palavra de Deus, não estamos entendendo o que Deus fez por nós. Deveríamos meditar mais esta graça, a Eucaristia. Deveria dizer, quando a pessoa comunga, eu digo isso sempre quando eu comungo, eu estou cheio de vida, porque Jesus é a vida e a Eucaristia é a vida. Quando eu comungo, eu digo, eu estou cheio de paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Se eu recebi Ele, eu estou cheio de paz. Quando eu comungo, eu digo, eu estou cheio de amor, Ele é o próprio amor. Isso é uma verdade. Quando a gente começa a meditar nessas verdades, daquilo que Deus fez por nós e o que Ele está fazendo em nós através dos sacramentos, a gente fica meio maravilhado, a gente fica assim meio sorrindo à toa. Não é que não tenha problemas, está entendendo? É porque a grandeza é maior do que o problema dessa vida. A graça é maior do que os nossos pecados. É isso que faz com que a gente fique também, apesar dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas enfermidades, a gente medita uma verdade eterna. É o pão da vida. E Ele diz, quem come tem isso na sua vida. Olha, vocês estão de parabéns por fazer um esforço de vir à missa todos os dias. Eu sei que muitos poderiam fazer isso, outros não fazem porque não podem. É verdade, mas essa é uma verdade, que vocês têm uma graça, vocês têm a vida eterna. Essa pessoa do seu lado aí, ela tem a vida eterna. Talvez tenha alguma doença, tenha alguma coisa, mas essa doença não tem mais poder sobre ela, porque já foi vencido, porque ela tem a vida eterna. Ela está cheia de vida, ela está, mesmo que ela não sinta, mas ela está cheia de vida. Se Deus permitisse a gente ver a nossa alma após uma comunhão, a gente morreria de admiração. Meu Deus, eu sou tudo isso? Você é bela desse jeito, você é precioso desse jeito, porque a gente não consegue ver de tanta beleza que Deus faz em nós. Não é nós, Ele faz. O fato de você vir, é Deus que vai fazer em você esta obra. A nossa parte é só colaborar, é só estar aqui, mas quem fará é Deus. E Ele está fazendo para durar por toda a eternidade. Às vezes a gente gosta das coisas muito rápidas, né? Seria bom assim tudo mudasse, a gente ficasse perfeito em tudo, mas Deus está fazendo de maneira perfeita, porque esta obra que Ele está fazendo em você é para durar por toda a eternidade. E não só isso, você não está aqui só por você, porque nós participamos do corpo místico de Cristo. E São Paulo chega a dizer na primeira carta aos Coríntios, que quando a pessoa se santifica, ela colabora todo o corpo. Se um membro sofre, todos sofrem. Mas se um membro também se eleva, todos se elevam. Então você está aqui por causa do corpo místico de Cristo. Então a tua Eucaristia é uma bênção para todos os católicos e a humanidade inteira, porque nós fazemos parte de um corpo. Você não está recebendo só por você, não. Deus, através de você, Ele faz grandes coisas na tua casa e também neste mundo. Você também que não pode comungar, tem muita gente que não pode comungar por outros motivos, mas só o fato de estar na missa, o fato de participar de uma missa, ele está também participando do corpo de Cristo, da comunhão de Cristo. Ele está em comunhão. Não pode receber a comunhão, mas ele entra em comunhão, porque a comunhão se dá no corpo de Cristo, que é a igreja. Muita gente não entende isso. Ela pensa que se eu não comungar, eu não estou em comunhão. Tá. A comunhão plena se dá quando se comunga. Mas só o fato de você estar na missa, seja aqui presencial, ou você que não pode, acompanha pela rede século XXI, você está em comunhão com Cristo. Você está em comunhão com o corpo de Cristo. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, nós temos que fazer como fez Filipe, apontar sempre para Jesus. E aí o segredo, a palavra de Deus aponta sempre para Jesus, é Ele.
E como católico, nós temos que falar de Jesus eucarístico. O nosso Jesus, nós sabemos aonde está. Ele está em todo lugar, mas com seu corpo, sua alma e sua divindade. Como uma pessoa, assim como ele esteve aqui em nosso meio há 2000 anos atrás, e como ele está agora no céu, a única presença de Jesus desta forma é na Eucaristia. Ele está presente quando a gente está orando, é uma presença espiritual. Quando 2 ou mais estão reunidos, diz a Bíblia, ele está em nosso meio, é uma presença espiritual. Mas uma presença, como ele está, como eu disse, no céu e como esteve há 2000 anos atrás, somente na Eucaristia. Daqui a pouco você vai receber ele mesmo, a graça, e temos que falar dele, porque a igreja toda vem falando de Jesus eucarístico. Eu queria terminar só com alguns pensamentos de alguns santos, ao longo da história, do poder da Eucaristia. Olha o que Santo Inácio de Antioquia disse, no ano 107, ele dizia assim, a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, a carne que sofreu por nossos pecados e que o Pai, em sua bondade, ressuscitou. Ele disse, a mesma carne que sofreu na cruz é a que nós recebemos na Eucaristia. São Justino, no ano de 165, ele diz assim, não recebemos isto como pão comum, nem como bebida comum. Assim como Jesus, nosso Salvador, se fez carne pelo verbo de Deus, também nos foi ensinado que este alimento, consagrado pela oração do verbo, é a carne e o sangue daquele que se encarnou. E eu termino dizendo o que São Paulo disse na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, no finalzinho. São Paulo chegou em Corinto e percebeu que havia muita gente doente, muita gente fraca, sem força. E sabe o que São Paulo disse? Com certeza essas pessoas não estão sabendo do poder da Eucaristia. Ele disse, é por causa disso que eles estão fracos. É por causa disso que eles estão ficando doentes. Porque se eles souberem verdadeiramente que é o corpo de Cristo, que é o sangue de Cristo e que tem poder sobre as enfermidades, que tem poder sobre os males, eles vão ficar diferentes, como São Paulo era diferente. Assim já está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo percebeu isto entre os cristãos já no início. Que quando a gente recebe a Eucaristia, a gente fica cheio de vida, fica cheio de poder. Por isso, medite isso na sua vida. Em vez de olhar para os teus problemas, olha para Jesus que está contigo. Você não está sozinho no seu barco, não. Está entendendo? Ele está contigo. E uma só palavra dele é o suficiente para que a tempestade passe. Uma só palavra dele é o suficiente para que essa enfermidade vá embora. Uma só palavra dele é o suficiente para que a gente saia deste mundo um dia e vá para a eternidade. Coragem, povo amado. Somos felizes por ter a graça de receber Jesus na Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.